Olá, na nossa aula de hoje a gente vai falar ainda sobre o método CBR, mas basicamente o tratamento estatístico, né, dos dados, principalmente do subleito. Então, geralmente quando a gente vai fazer o projeto de uma rodovia, vão ser feitos vários ensaios. E aí, dentre esses vários ensaios, né, que nem a gente já viu lá atrás, que era a cada 200 metros, a gente vai ter, por exemplo, um ensaio de CBR. E aí, qual o ensaio que a gente vai pegar, né? Qual o valor de CBR para entrar no dimensionamento? Vai depender, primeiro, da variabilidade do meu solo, né? Então, geralmente a gente junta em blocos, né? Esses valores de CBR, porque a gente não consegue executar, né? É inviável a execução de trechos, por exemplo, de 200 em 200 metros ou de 100 em 100 metros. Então, a gente precisa agrupar esses valores de CBR e, em cima desses valores de CBR, calcular o que a gente chama de trechos homogêneos. Só que para isso, a gente precisa fazer um tratamento estatístico. Eu não vou fazer a média simples, né? Não vou fazer somatório disso, não vou fazer nada, né? Não vou pegar o valor médio. Eu preciso fazer um tratamento estatístico desses valores. E aí, aqui eu tenho um exemplo, né? Que nesse trecho eu tenho 10 amostras. Então, se elas forem coletadas, né, a 200 metros, é um trecho pequeno de rodovia. E olha a variação, né? Primeiro trecho eu tenho 10%, depois tenho 6% de CBR. Então, na hora que eu for dimensionar, vou pegar o maior, vou estar agindo, né, contra a segurança. Vou pegar o menor, tá? Mas e se aquilo lá for um ponto muito fora da curva, né? Qual eu vou estar balizando por baixo as minhas amostras. Então, por isso que eu preciso fazer esse tratamento estatístico para determinar qual que é o valor de CBR de projeto, certo? Então, esses aqui são os valores levantados em campo de um trecho de uma rodovia. Então, existe essa variabilidade. Como que eu faço esse tratamento, né? A norma recomenda que seja pelo menos feitos, né, 10 ensaios para eu determinar esse CBR estatístico, né? Então, o meu N, ou seja, meu número de amostras tem que ser maior que 9, ou seja, né, um valor menor, igual a 10 ou mais amostras. E aí eu vou calcular um X máximo, ou seja, qual é o valor máximo daquelas minhas amostras, e um X mínimo, ou seja, qual é o valor mínimo daquelas minhas amostras. E em cima disso, né, eu preciso calcular a média e o desvio padrão do meu campo amostral. Então, eu tenho todas essas equações aqui que são usadas, né, na estatística. Bom, feito isso, né, determinadas essas equações, a gente vai fazer um exemplo, né? Peguei aquela tabelinha, no trecho 1 eu tenho 10%, 2, 11 e assim por diante. Então, eu quero saber qual que é o CBR que eu vou utilizar nesse trecho, né? Qual é o meu CBR de projeto para esse trecho da minha rodovia. Primeira coisa, eu vou calcular a média. Então, somei todos os valores, né? Tenho 10 valores, dividido por 10, deu 11,3%. Aí, depois que eu calculei a média, eu posso calcular o desvio padrão, né? Levando em consideração essas equações. Então, vou calcular aqui para cada um das minhas amostras, né? O x menos a média elevado ao quadrado. E isso dá 166,1. Depois eu calculei qual que é o meu desvio padrão, então de 166,1 dividido por 10 menos 1. 10 é o meu número de amostras, né? Dá 4,29. E aí, em cima desses valores, eu consigo calcular meu X máximo, que dá 15,96, ou seja, o meu máximo de CBR dessas amostras, né, estatisticamente falando, é 15,96%. E o meu mínimo é um valor de 10,13%. Então, portanto, né, o valor de CBR a ser utilizado é 10,13%. Geralmente, né, o CBR não é representado essas casas decimais, então a gente arredonda, o valor é de 10. Então, o meu valor, para eu calcular, jogar lá no Avogadro, para dimensionar esse trecho, não vou dimensionar trecho por trecho, eu vou criar um bloco, vou analisar estatisticamente e vou gerar, essa análise de dados me deu que esse CBR vai ser utilizado CBR de 10%. Aí você me pergunta, então aqui vai ficar superdimensionado? Sim,
não tem problema. Ah, e aqui vai ficar subdimensionado? Sim, também. Então, o que significa esse CBR de 10? Significa que estatisticamente o valor que representa esses dados é um CBR de 10%, certo? Porque é inviável, né, a gente executar trechos de 200 em 200 metros, por exemplo. Então, pela grande variabilidade de solos que a gente tem. E por isso que a gente pega o mínimo, certo? Então, a gente consegue trabalhar estatisticamente com esses valores, beleza? Então, é isso que vocês vão precisar fazer na hora que vocês estiverem dimensionando os pavimentos pelo método CBR, né? Beleza? Obrigado.